Olá! Sabe aquela sensação de ter uma voz presa, um canto que tá só esperando para nascer lá no lugar mais fundo da gente? Pois é bem essa jornada que a gente vai explorar hoje, mergulhando no poema poderosíssimo No Fundo do Canto, de Odete Semedo, da Guiné-Bissau. Isso aqui não é só um poema, viu? É quase um mapa da libertação de uma voz. Vamos seguir o caminho dela. E o poema já começa nos jogando direto nesse lugar, no fundo do canto, onde a voz não ousa chegar. Pensa só nisso, um lugar tão profundo, tão silenciado, que a própria voz, que é a nossa ferramenta de expressão, tem receio de ir. É exatamente aqui, no epicentro dessa luta interna, que a nossa análise começa. Então vamos lá. Primeira parte, a voz no fundo. Para a gente entender o canto que vai, literalmente, explodir mais tarde, a gente precisa primeiro descer até o berço silencioso dele. Vamos investigar o que significa estar nesse fundo. E esse fundo, olha, não é um lugar físico. É algo muito mais profundo. É um espaço metafórico de supressão, sabe? O peso de uma história, de uma vida que te cala. É aquela sensação de ter a voz presa, sufocada, antes mesmo dela ter chance de se formar. E essa voz é descrita como se ainda não tivesse nascido, presa por forças que nem dá para ver. É um sentimento de abafamento que, poxa, muita gente pode reconhecer. Uma identidade inteira querendo se expressar, mas sendo contida, silenciada, por coisas de fora e de dentro também. Agora, a segunda parte, o peso da memória. E o ponto-chave aqui é entender que esse silêncio não é vazio, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele dá preenchido por uma coisa muito densa, muito pesada, a memória. É ela que dá forma e substância para esse tal fundo. A memória, aqui é uma coisa bem complexa. Ela carrega os ecos dos ancestrais, o peso da história de um povo, as cicatrizes pessoais de quem fala, e olha que importante, ela também carrega as sementes da força que vão permitir a libertação. É um legado com muitas, muitas camadas. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo do poema. A memória é uma força dupla. De um lado, é o peso, é a dor que reforça o silêncio. Mas do outro, é a única fonte de identidade. É a matéria-prima para o canto nascer. A memória é, ao mesmo tempo, a jaula e a chave para sair dela. Incrível, né? Bom, terceira parte. A forja da palavra. Ok, se a memória é tanto a jaula quanto a chave, como é que se usa essa chave, afinal? A resposta está na luta, no trabalho ativo de transformar essa dor e esse silêncio em uma coisa nova, a palavra. E o poema nos dá um conceito belíssimo para isso. A palavra-mãe. Não é uma linguagem que se pega emprestada, sabe? É uma que nasce da experiência mais profunda, mais autêntica. É um material de construção, a matéria-prima essencial para forjar esse novo canto. E forjar essa voz não acontece por acaso. É um processo, um trabalho duro mesmo. É um ato de peneirar as memórias, de encarar a dor de frente, de dar nome para a própria experiência e, passo a passo, criar uma linguagem que seja nova, que seja única. É um ato de resistência e de criação. E agora, a quarta parte, o canto que emerge. Depois de descer ao fundo, de carregar todo o peso da memória e de forjar a palavra, a gente chega no clímax, no momento da ruptura, quando o canto finalmente consegue sair. Vamos lembrar, antes era só isso, silêncio, um estado de supressão, de um vazio que pesava. E então, a quebra, o som, a cor, a expressão que não pede licença para existir, mas que rasga o silêncio e reivindica o seu espaço no mundo. O fascinante é ver essa transformação em detalhes. A gente sai de um estado passivo, reprimido, para um estado ativo, expresso. A identidade, que antes nem tinha forma, agora é reivindicada, se torna coletiva. E o poder muda da ausência para o poder da presença, da prisão para a libertação. E essa citação nossa, ela captura a força desse momento de um jeito perfeito. E a voz, enfim, se fez verbo, se fez canto, se fez gente. A voz não vira só som, ela vira ação, vira arte e, o mais importante de tudo, vira uma identidade coletiva. Vira gente. Quinta e última parte, o legado do canto. Mas olha, o surgimento do canto não é o fim da história, não. É o começo, porque um canto, depois que ele é libertado, ele não some mais, ele deixa um legado. Então, no fim das contas, por que esse canto importa tanto? Porque ele é muito mais do que só um som. É um ato de se reapropriar da própria história. É a alquimia que transforma a dor em poder. É a ponte que conecta o indivíduo com a comunidade,
garantindo a sobrevivência cultural e abrindo caminho para que outras vozes também possam nascer. O resultado final é esse: uma única voz que encontra o seu canto, mas que já não fala mais sozinha. Ela ressoa, cria ecos e acaba se tornando a voz de uma comunidade inteira, de uma história que é compartilhada por todos. E assim, a jornada desse poema nos deixa com uma reflexão profunda. É um caminho de dentro para fora, do silêncio para a expressão, e a pergunta que fica ecoando no final é: que cantos será que estão esperando para emergir das nossas próprias profundezas?